Prezados irmãos e amigos, graça e paz. Nós analisamos de forma bem breve, bem sucinta, o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos. A nossa intenção aqui não é fazermos uma exposição exaustiva, porque eu não tenho competência para isso, certo? Nós vamos realçar os pontos principais da epístola. Antes de adentrarmos ao capítulo 2, eu quero fazer uma retrospectiva bem sintética daquilo que nós tratamos no capítulo 1. Paulo faz uma pequena introdução, né? Introduz a si mesmo, dizendo que ele fora chamado para ser apóstolo, ou seja, o apóstolo é o mensageiro, é o embaixador, né? É aquele que foi enviado com uma mensagem a ser transmitida, né? E ele se identifica deste modo, afirmando que ele fora separado para pregar o Evangelho. Então, é sobre o Evangelho que trata a epístola de Paulo aos Romanos. Só que para falar de Evangelho, para falar das boas notícias que Deus produziu para nós e que Deus transmite a nós através de apóstolos, profetas e pastores, mestres, evangelistas, enfim, através de sua igreja, através de seu povo, nós temos que voltar no tempo e considerarmos três coisas. Houve uma criação? Houve uma criação. Mas houve uma queda. Houve uma queda. E houve também redenção. Eu digo houve porque a redenção do povo de Deus foi ratificada, ou seja, foi confirmada por Cristo na cruz, quando Cristo morre, né? Ali foi ratificada a nossa redenção. Ali foi confirmada a nossa redenção. Então, nós, quando considerarmos a nossa realidade, nós temos que considerar estes três fatos. Houve uma criação? Houve. Houve uma queda? Houve. Mas houve uma redenção? Houve na cruz de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte: desde que nós começamos o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre, eu tenho dito o seguinte: olha, se nós deixarmos de considerar as implicações da primeira doutrina da graça, que é a depravação total, nós provavelmente não compreenderemos o significado, o sentido do verdadeiro evangelho. Ou seja, para compreendermos o que significa o Evangelho, as boas novas de que em Cristo Deus nos salvou, para compreendermos melhor esse entendimento, é necessário nós considerarmos com seriedade o que aconteceu logo depois da criação, que foi a queda, o pecado de Adão, a rebelião de Adão, a desobediência de Adão. O que foi que esta desobediência de Adão produziu na terra? Nós temos que considerar isso muito seriamente, de modo detido. Nós precisamos considerar isso. Por isso que eu digo o seguinte: olha, o Evangelho, quando ele chega até nós, a primeira impressão, o primeiro impacto é negativo. Por quê? Porque o Evangelho, ele tem que dizer o seguinte: olha, você nasceu num mundo condenado. Você nasceu como parte de uma raça condenada. Você nasceu com o seu destino traçado, já traçado. E aí me causa muita vontade de rir quando eu ouço pseudos intelectuais, pseudos sábios, pseudos mestres da ciência, do saber, dizerem o seguinte: você é dono do seu destino. Você é o autor do seu próprio destino. Você é aquele que decide, né, que destino você terá. Me causa riso isso. Me dá vontade de rir quando eu ouço alguém dizer isso. Se eu sou o autor do meu destino, eu deveria ter o poder inerente em mim mesmo de dizer o seguinte: olha, eu não quero morrer, eu não vou morrer. Se eu sou o autor do meu destino,
Eu não quero morrer, eu nego a morte, eu teria que ter condições de evitar a morte, porque a morte é o quê? É o destino de todo ser humano na face da Terra. É o destino. Né? E esse destino, né, ele foi traçado no momento em que Deus, logo após criar Adão e Eva, afirmou o seguinte para eles: olha, não comam da árvore do fruto, não comam do fruto da árvore, perdão, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. E o que foi que aconteceu? Adão comeu, Eva comeu. Pronto, foram condenados à morte. Ali fora traçado o destino de toda a raça humana. Qual é o destino de toda a raça humana? Morte. Condenação eterna. Nós temos que considerar isso, porque se nós não considerarmos isso e as implicações disso, nós não vamos entender plenamente o que é evangelho, o que é graça, o que ela significa, quais são as implicações da graça de Deus em nossa vida. Nós não vamos entender, nós vamos fazer uma mistureba, vamos subverter o verdadeiro sentido de evangelho, e é exatamente isso o que muitas orientações teológicas ditas cristãs têm feito com o evangelho ao longo dos séculos, há milênios. Isso não é novo, isso não é um fenômeno novo, isso é um fenômeno antigo. O fato de nós não compreendermos que houve uma queda e não compreendermos as implicações, as consequências dessa queda, vai fazer com que o nosso entendimento de evangelho seja um entendimento próximo daquilo que é equivocado. Equivocadíssimo. É por isso que quando eu comecei a tratar de temas teológicos aqui na TV Caminho Livre, quando eu comecei a falar de evangelho, quando eu comecei a expor a Bíblia a todos os meus irmãos adventistas do sétimo dia, que não conhecem e que não conheciam o evangelho, eu começo tratando do quê? Da doutrina da depravação total. Eu começo falando do que aconteceu lá no Éden, ou seja, a queda, a desobediência, a rebeldia de Adão e das suas implicações. Se você deixa de considerar isso, tudo o que eu disser aqui parecerá loucura. E muitos, todo santo dia eu recebo críticas em relação a isso. Olha, você pode até estar bem intencionado, olha, você é bem intencionado, mas você está enganado, você está equivocado. As coisas não são bem assim do jeito que você diz. Né? É gente pateta, é gente medíocre, é gente de pensamento e raciocínio tacanho e pobre. Não é porque não aceita o que eu digo, é porque não compreende o que a Bíblia diz. Houve uma queda. Só que essa queda trouxe implicações gravíssimas que vão desembocar aonde? Na morte. É o destino final de todos. Ninguém é dono do destino de ninguém. Você não é dono do seu destino. Você não pode mudar o seu destino por você mesmo. O seu destino já está traçado, meu amigo, minha amiga, caso você queira ou não queira. Sabe, ainda que você esperneie, o seu destino está traçado e seu destino é a morte. É a morte. Não adianta espernear, não adianta dançar, não adianta fazer... não adianta ficar com raivinha. O seu destino é a morte. O meu destino é a morte. Ou seja, eu estou falando enquanto humano, né? Eu estou falando enquanto ser humano que nasci da descendência de uma raça condenada por conta do pecado de um só, de Adão. E lá na frente, quando nós estivermos estudando o capítulo 5 de Romanos, isso vai ficar muito claro para todos nós, porque Paulo fala sobre isso. Ele não poderia deixar de falar sobre isso. Ele está tratando de evangelho, e o evangelho ele tem que ser compreendido a partir daquilo que deu errado, porque o evangelho são as boas notícias de que Deus consertará o que deu errado, Deus renovará aquilo que envelheceu, que caducou, aquilo que pereceu, aquilo que enferrujou, aquilo que estragou. Deus
fará com que tudo volte à originalidade do Éden em sua perfeição. E Paulo, aqui no capítulo 1, veja bem por que eu estou falando tudo isso que eu estou falando agora. Paulo, no capítulo 1, a partir do verso 18 de Romanos, né, ele diz o seguinte: olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Paulo tem que falar que a ira de Deus se revela. Ele tem que tratar desse assunto. Esse assunto é chocante. É difícil tratar desse assunto, a ira de Deus? É difícil, mas a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Paulo tem que tratar disso. Porque se Paulo não trata da ira de Deus que se revela contra toda impiedade, não adianta eu falar de graça. O que é graça? É como dizia um amigo meu, que eu, aliás, gosto demais, ele é adventista do sétimo dia. Nós demos estudos bíblicos juntos, né? Fomos parceiros missionários, enquanto eu era adventista. Mas ele costumava dizer o seguinte, é algo completamente digno de uma topeira, né? Que ele me perdoe, mas eu gosto dele. Ele dizia o seguinte: esse negócio de graça é para palhaço. Graça é para palhaço. Olha só o que esse irmão adventista meu dizia. Esse negócio de graça é para palhaço. Ora, gente, todo aquele que não entender as implicações da queda de Adão, ele tende a considerar graça como algo desnecessário. Como esse meu amigo, graça é coisa de palhaço, eu não preciso de graça. E tinha um pastor aqui em Goiânia, muito conhecido aqui em Goiânia, um pastor adventista, muito conhecido aqui em Goiânia, numa das principais igrejas aqui de Goiânia, isso há muito tempo atrás, né, na década de 80, ele gostava de afirmar para os quatro cantos da terra o seguinte: olha, eu não preciso de graça. Eu não preciso de graça. Né? Ele era um adventista pelagiano. Ou seja, ele achava que ele tinha o poder, ele tinha todas as capacidades, todos os recursos, dominava todos os mecanismos para vencer o pecado na sua vida e ser um homem perfeito. E ele afirmava não precisar de graça. Inclusive era um homem muito rígido, muito rigoroso. Normalmente esses são assim, né? Esses que afirmam não precisar de graça, esses que afirmam não precisar de nenhum recurso extra fora dele, né, para poder ser perfeito, para poder alcançar a perfeição, normalmente eles são assim mesmo. São rigorosos, né, são exigentes com os outros, né? São muito rigorosos com os outros, são muito exigentes com os outros, né? Exigem muito dos outros. Gente, se você não considerar as implicações do que significa a ira de Deus se revelar contra toda a impiedade, você não vai entender o que Paulo quis dizer aqui, o seguinte: olha, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, Deus faz questão de revelar duas coisas, de botar duas coisas em panos limpos, digamos assim. Primeiro, ele revela a sua ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. E depois ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então Deus faz questão de revelar duas coisas. Primeiro, a sua ira sobre toda a impiedade. E depois, a sua justiça. E essa justiça aqui não é a justiça condenativa, penal. É a justiça salvífica. É a justiça graciosa que nos é imputada por conta do que Jesus fez por nós. Então Deus faz questão de revelar duas coisas. A sua ira sobre toda a impiedade. Ela se revela do céu, certo? A sua ira, ou seja, toda a raça humana está condenada por conta do pecado de Adão, né? E não há meios humanos de escapar desse destino, certo? Não há meios humanos, não há como fugir disso. A ira de Deus se revela sobre toda a impiedade, certo? Mas, porém, contudo, graças a Deus, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Por conta do que eu faço, por conta da minha suposta bondade ou da minha suposta capacidade de vencer os meus defeitos e mudar o meu destino, não. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É sobre isso que Paulo vai tratar em toda a Epístola aos Romanos.
certo? Vamos ficar por aqui. Eu fiz uma pequena síntese, bem pequenininha, a respeito do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Romanos, tá certo? No próximo vídeo a gente volta tratando de mais alguns aspectos da Epístola de Paulo aos Romanos. Que Deus abençoe você, que Deus te livre, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém.